bem-vindos ao canal E Agora João Cândido, um canal destinado a falar de economia, finanças e planejamento estratégico. Todas as segundas-feiras, às 13h15, eu publico um novo vídeo no qual abordo um tema interessante dessa área e seus eventuais desdobramentos. Se você gosta do assunto, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você também poderá interagir com o canal com suas dúvidas e sugestões através dos comentários. Eu responderei na medida do possível. Olá, o tema dessa semana é a inflação. Nós estamos retornando a este tema porque tivemos recentemente uma mudança nas expectativas em relação ao patamar da inflação no Brasil. Vamos ver então de que forma ela afeta as nossas vidas como empresários, profissionais liberais e chefes de família, e o que nós podemos fazer para nos proteger dos seus efeitos. A alta generalizada e persistente dos preços é afetada por um conjunto de fatores externos e internos. O Banco Central estabelece uma meta de inflação para o ano de 2023. A meta foi estabelecida em 3,25% ao ano, com uma variação admissível entre 1,75% e 4,75%. Em junho de 2023, a inflação dos 12 meses anteriores estava ao redor dos 3% ao ano, portanto abaixo da meta. Já na última medição da inflação, no período de setembro de 2022 a setembro de 2023, a inflação anual passa a 5,19% ao ano, extrapolando inclusive o limite superior da banda de variação da meta inflacionária. Isso acende um alerta para os principais agentes econômicos, uma vez que a trajetória comportada da inflação estava entre os fundamentos utilizados pelo Copom do Banco Central para estabelecer uma tendência de redução contínua da taxa Selic. Alterado esse fundamento, a possibilidade de que esta política do Copom também se altere. Vários institutos de pesquisa produzem os seus índices de inflação. O nosso principal índice é o índice de preço ao consumidor ampliado, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que mede a variação dos produtos característicos do consumo das famílias com rendimento entre 1 e 40 salários mínimos. No mês passado, o IBGE divulgou a variação da inflação nos últimos 12 meses, então de setembro de 22 a setembro de 23, a inflação ficou em 5,19% ao ano. O mesmo IBGE produz um outro índice, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a variação dos produtos característicos da cesta de uma família com um rendimento entre 1 e 5 salários mínimos, e no mesmo período esta variação ficou em 2,91%. Outro instituto que produz uma série de índices econômicos é a Fundação Getúlio Vargas. Seu principal índice é o Índice Geral de Preços de Mercado, que por sua vez já é uma média moderada de outros índices produzidos pela FGV, como o Índice de Preços por Atacado, que entram nessa média com um peso de 60%, o Índice de Preços ao Consumidor com um peso de 30% e o Índice Nacional da Construção Civil
com peso de 10%, com base na medida da variação de preços. Segundo esses critérios, os institutos de pesquisa produzem, então, uma série de números e índices. Cada instituto estabelece para cada série um mês base de cálculo, e para este mês, então, é atribuído um índice igual a 1, e a partir deste mês, então, acumulam-se as variações mensais de preços, produzindo os índices seguintes. Isso facilita os cálculos porque, por exemplo, se nós quisermos calcular a variação de preços, a inflação acumulada entre o mês 2 e o mês 8, basta nós dividirmos o índice do mês 8 pelo índice do mês 2 e subtrairmos 1. O resultado vai ser 0,0249, que multiplicado por 100 produz uma variação acumulada em 6 meses de 2,42% aproximadamente. Esses índices são índices gerais de preços e você vai poder utilizá-los dependendo da complexidade do seu negócio e da necessidade de acurácia na medição dessa inflação. Em determinados casos, você poderá inclusive calcular o seu índice de inflação. Para medir a sua inflação, você vai utilizar a lei de Pareto, que é o que fazem os institutos de pesquisa. A lei de Pareto diz que 20% das causas respondem por 80% dos efeitos. Assim, você não vai medir a variação de todos os insumos que entram na produção da sua empresa ou de todos os itens que compõem o seu consumo familiar. Por exemplo, se você tiver lá uma cesta de insumos com 25 itens, você vai escolher os 20% mais importantes. Então, os 5 itens que correspondem ao seu maior consumo. Pegando esses itens ou insumos, você terá que o insumo A participa do seu custo total, do seu consumo total com 31%, o item B com 23%, o item C com 14%, o D com 8% e o E com 4%, de forma que esses 5 itens correspondem a 80% do seu consumo, medindo a variação mensal desses diversos insumos durante o ano. Você vai ter lá a variação acumulada para cada um desses insumos. No final, na última coluna direita, você terá lá então que o consumo A variou durante o ano 7,49%, o B 10,33% e assim por diante, fazendo a média ponderada de cada variação dessa pela sua participação, que está aqui na segunda coluna. Usando isso como peso, você vai ter a média ponderada então das suas variações, que vai dar aproximadamente 10% ao ano. Essa será a sua inflação anual. Conhecer a sua inflação pode ser uma importante ferramenta do ponto de vista estratégico. Sabendo qual é a sua inflação, você poderá estabelecer com maior precisão o seu reajuste de preços ao consumidor ou, eventualmente, posicioná-lo de maneira melhor e mais realista frente à sua concorrência, que estará utilizando os índices gerais para reajustar os seus preços. Outra maneira de utilizar os índices inflacionários é para promover reajustes no seu orçamento. Quando os índices inflacionários tendem a se elevar, é importante que você aumente a frequência dos seus reajustes. Como exemplo, nós vamos pegar aqui os diversos meses do ano. Na primeira coluna, uma política de
reajuste orçamentário anual pela inflação transcorrida. E na segunda coluna, nós vamos fazer uma política de reajuste orçamentário semestral, inicialmente em setembro de 2022, utilizando a nossa expectativa de inflação futura, que no caso é 6,5%, e depois de 6 meses nós corrigimos eventuais variações nessa expectativa, chegando então ao mesmo preço do primeiro orçamento. Na terceira coluna nós temos as nossas despesas mensais e nas demais os resultados da primeira política e da segunda política. Vejam que com o reajuste anual pela inflação passada, nós acumulamos perdas mensais até um total no ano de R$ 4.464. Já na segunda coluna nós vemos que acumulamos perdas nos 4 primeiros meses, depois ganhos nos 3 meses seguintes e novamente perdas nos 3 subsequentes, alcançando um resultado desta vez positivo de R$ 308. Como nós vimos, o uso de uma política de reajustes adequadas pode nos livrar de perdas significativas. Para a gente entender melhor como isso funciona, eu vou apresentar aqui um gráfico onde isso fica mais visível. Nós podemos ver então que pela política de reajuste anual, nós temos durante o ano perdas que vão se acumulando mês a mês, representadas por toda esta área rosa e laranja. Vocês veem abaixo da linha da evolução dos preços dos insumos. Já com a política de reajuste semestral, nós temos aqui as perdas representadas por esta parte rosa no período inicial até o reajuste de setembro. Depois nós temos os ganhos representados pela área azul e depois novamente as perdas representadas pela segunda área rosa. Assim, nós temos uma compensação das perdas pela parte relativa ao período de ganhos. Bem, com isso nós encerramos o tema de hoje. Eu espero que ele tenha sido interessante e útil para vocês. Eu espero vocês na próxima segunda-feira, às 13h15. Até lá!